Se você atualizou o seu simulador no dia 29 de abril, você notou um novo botão ali na área de multiplayer, que é o botão do All Blue. Ele vai te levar para um novo mundo. Fala galera do Café com Piece, eu sou a Ju Sobreira. E eu sou o Fidelis. E a gente tá aqui pra trazer essa grande novidade, que o All Blue agora está no simulador. Então agora vocês vão poder jogar o All Blue a qualquer momento, podendo somente clicar ali no All Blue E testar os seus decks ali, suas builds. Esse vídeo só tá sendo possível graças a Barão Geek House, que não só é a casa do All Blue, como também é nossa patrocinadora aí. Vocês podem usar o cupom CAFÉ com OPC para ganhar 5% de desconto em todas as singles do site. Então se quiser comprar cartas de Pokémon, Magic, One Piece, Lorcana, qualquer Star Wars, qualquer TCG, vai lá, usa o cupom CAFÉ com OPC, que você garante os 5% de desconto. E não esquece que no Pix tem mais desconto ainda, hein? E bora pro vídeo, então vamos falar sobre o que é o All Blue. Se a gente fosse comparar ali com o Magic, que já é o que o TCG que a galera conhece mais, o All Blue seria o Pauper do One Piece. É um formato que você não pode jogar com cartas super raras ou secretas. É um formato de entrada para novos jogadores que pulam a barreira aí do alto custo de algumas cartas. Ele foi criado justamente para suprir essa necessidade de você conseguir jogar sem ter que comprar as cartas caríssimas ali, que no início de 2024 tinha carta que chegava até R$600 uma unidade, sendo que você precisa de 4 para jogar. Ficava muito difícil e muito caro você montar um deck. Era a era sombria do One Piece, né? A era do Sakazuki ali. A era do Sakazuki. Pra você montar o deck do Sakazuki, que dominava completamente o meta ali, você ia ter que gastar mais de 5, 6 mil reais. Então, os jogadores, pra sair dali daquela bolha, ali eles criaram esse formato inovador aí, que eles buscaram um pouquinho ali da essência do Pauper pra fazer uma coisa mais budget. Usar aquelas cartas que não eram tão utilizadas pra alguma coisa. Então, o All Blue tá aí pra isso. Exatamente, então a gente já fez um vídeo explicando mais sobre o All Blue, então a gente tem aí, vou deixar aqui no card ou na descrição para vocês acompanharem. E vamos falar um pouco sobre o simulador. O simulador é um programa não oficial, ele não é da Bandai, e você consegue fazer ali o teu treino de decks, utilizar ele para ver se uma build vai funcionar, para diversas coisas ali referente ao seu deck. Jogar contra matches que você quer. Então você vai lá e tem uma Escolhe. pessoa ali que tá jogando de Lin. Você entra na partida ali pra jogar contra exatamente uma Lin. Ou tem um Pluff. Você quer testar o seu deck contra um Pluff. Você entra ali e joga especificamente contra o Pluff. Ou então você vai na Ranked. E daí você vai ter uns decks mais meta, mais competitivos. E agora a gente tem o All Blue, né? Agora claro. A gente tem All Blue para vocês conseguirem treinar com o deck de vocês. O All Blue ele já estava começando a disseminar aos poucos ali. Já temos loja em Indaiatuba, em São Paulo, até no Nordeste temos algumas lojas ali que já estão rodando o All Blue. No Rio. No Rio de Janeiro. Temos lojas no Rio de Janeiro Niterói. também, em Niterói, rodando o All Blue. E a gente viu uma necessidade muito grande de ter algum jeito de testar. Assim como você pode conseguir testar o seu deck meta, a gente também testar o nosso queridinho deck de All Blue. E aí entrou o Murilo, que é o nosso amigo aqui de Campinas. Ele já estava desenvolvendo algumas coisas ali no simulador. E aí eu falei assim, Murilo, o que você acha da gente de repente ali colocar, sei lá, o All Blue no simulador? E aí a gente começou nessa conversa com o Batsu, que é o dono original, o criador original do simulador. E ele aceitou colocar. E o Murilo fez em tempo recorde essa adição no simulador. E agora ele está disponível literalmente para o mundo inteiro jogar. E, inclusive, a gente bateu um papo aí com o Murilo pra gente saber como que foi essa implementação, como que ele começou a jogar aí o game. Então, vamos ver aí essa entrevista, esse bate-papo aí com o Murilo. E agora a gente vai conversar com o Murilo. O Murilo que a gente já conhece pessoalmente, é o nosso amigo aí que a gente joga nos semanais e ao blues da vida. Então conta um pouco da sua história com One Piece, como é que você acompanhava o anime, como é que foi isso aí? Vamos lá, né? Eu acompanho o anime desde praticamente que ele chegou aqui no Brasil, né? Quando você tinha que baixar os RMVB. Desde sempre gostei, eu acompanho bastante o mangá também, né? Então acompanho o semanal ali. Aí eu comecei, né? A gente estava conversando, né? Sobre jogar um card game.
Tem até uma pessoa aqui do café, a Mari, né? Ela trabalha junto com a minha esposa. Ela falou, eu jogo One Piece e tal aqui, começou a gostar. Daí a gente um dia foi na loja lá na Barão e a gente comprou o primeiro deckzinho ali, começou a jogar e ele se entrou no vício, né? E aqui estamos até hoje jogando. Legal. E agora, assim, começou a jogar e tudo mais, e aí você, de repente, se viu ali se envolvendo com o projeto do simulador, que é do Batsu, né? Conta pra gente como é que foi essa entrada aí no simulador. Isso. Eu já tava, né, eu tava conversando com o pessoal, né, por eu trabalhar desde 2000 e lá vai bolinha com desenvolvimento. Eu conversei com eles, né, o pessoal falou assim, pô, estamos sempre recrutando pessoas para estar ajudando aqui, né? Então, eu ofereci ali, né, para estar resolvendo algum bugzinho, tentando propor alguma melhoria. Comecei pela parte da Ranked, né, do simulador ali com o Letácio, que é outro brasileiro também que faz o desenvolvimento. E depois eu consegui a abertura com o Batsu e nisso a gente foi fazendo, né? E o pessoal aqui chamou, né, falou, pô, a gente seria legal a gente conseguisse colocar o All Blue no simulador, né? Eu propus para ele, né? Expliquei para ele como é que era o modo, ele falou, cara, pode fazer, sinta-se à vontade. E assim que ele liberou o acesso, né? A Ju ficou ali um mês ali, pô, quando que a gente vai liberar? Assim que eu consegui o acesso, a gente conseguiu fazer essa inclusão ali, né? Do All Blue, né? De fazer algumas melhorias. E assim foi meu primeiro contato ali com o simulador e com a Ranked, né? Então hoje a gente está tentando trazer mais melhorias pro game e tá ajudando a comunidade também. Legal, e foi exatamente isso mesmo, porque do momento que eu descobri que o Murilo tava mexendo com o simulador, eu falei, Murilo, e se a gente colocar o All Blue no simulador, Murilo, o que você acha? No dia que foi aprovado, o Murilo simplesmente ligou o modo turbo, em basicamente menos de 24 horas, ele já tinha programado tudo, foi absurdo, eu até ajudei um pouquinho, ele muito pouco ali, a pegar umas cartas ali de SR, de ST e etc. Foi muito rápido. Inclusive pra lançar também, né, você terminou de fazer isso, acho que foi quinta-feira passada, agora é quarta-feira. Quinta-feira passada. Na quarta-feira já tava lá disponível pra todo mundo jogar. É na terça, né? Na terça, foi terça, é na verdade. Terça-feira, né? Foi na terça-feira. Então foi até legal, assim, que né, o jeito que ele tava lá, o código, até que tava um código bem organizado, eu falei, cara, eu vou tentar fazer rapidinho. Só que o jeito que o simulador trabalha bans e lista de card é meio complicado. Ele foi meio que 1 a 1. Então eu saí pedindo ajuda pro pessoal para poder ajudar a gente a pegar todos os cards das coleções vigentes ali, tudo que era SEC, SR, etc. Consegui incluir lá no simulador, o pessoal também fez uma validação lá, a gente testou. E beleza, e nisso a gente fez uma melhoria também no simulador para as próximas listas, né? Quando tiver novos lançamentos, até dos próximos bans ou algum card com restrição. Agora vai ficar mais simples, né? Então a gente acabou, por conta do All Blue, colocou uma melhoria bem legal também no próprio simulador, né? Então vai ajudar no futuro também. Legal, muito bom. Você falou já pra gente, mas parece que tem até planos aí de ranked de All Blue, é isso mesmo? Isso, a gente já tá trabalhando aqui com o Letasco lá pra gente incluir a fila do All Blue como uma fila ranqueada também. Então hoje a gente tem a fila atualmente, né, tá a fila aqui pro nosso lado aqui, né, de EB2, né, com a liberação do EB2. A gente vai fazer uma fila também do All Blue, né? Então a parte legal, né, que é algo que saiu daqui, né, de uma loja aqui de Campinas, né, algumas lojas já estão começando a usar, é algo que isso vai virar global, né? Então, você entra no simulador, você já vê pessoas testando, né, o modo ali, jogando. Sim. Então, tá despertando a curiosidade da galera. Isso é legal, que nem a gente já tinha conversado antes, né? A gente conversa aqui nos nossos All Blues, né? Que o All Blue gera a parte ali da criatividade do pessoal em montar o deck. Exatamente. Porque é um meta totalmente diferente, você tem que descobrir uma cartinha ali que faz alguma coisa e tal, você vai testar. Então, acho que isso vai ser bem legal ali para a comunidade começar a fomentar esse tipo de criatividade, né? Então, vai começar a aparecer uns cards estranhos nos semanais ali, por conta de coisas que o pessoal vai começar a testar no All Blue, né? Pior que é. É, porque algumas interações, não adianta você pegar uma decklist do meta standard e jogar no All Blue, só tirar as SR e pronto. Porque algumas interações não funcionam tão bem sem as cartas SR. Então você não tem alguns combos e aí você precisa encontrar alternativas. E aí você descobre alguma carta ou outra ali que você nunca nem viu, que você não viu em decklist nenhuma, que ela é uma boa carta para você jogar ali no All Blue e talvez trazer ela pro semanal, pro standard, quem sabe também. E tem outro ponto, né, também, né? Como o simulador, você tá com todas as cartas ali liberadas pra você, então tem aquela cartinha que você quer testar. Só que ela tá numa loja em outro estado e tudo mais. Daí não tem na sua loja local ali.
Daí o que você vai fazer? Você vai ter que pagar um frete pra uma carta de 10 centavos, vai pagar um frete de 20 reais. Você não vai conseguir. No simulador você já vai conseguir ir lá, criar o deck, testar aquela carta e ver se ela realmente funciona. Se funcionar, você vai atrás. Se não, você deixa pra lá. Você deixa pra lá e segue bola pra frente. É bem legal isso daí. O legal também do próprio modo Blue, né? Acho que o que traz ali esse negócio ali também é que normalmente o pessoal vai com os decks bem exóticos, né? Eu tenho um problema que todo All Blue eu tiro um líder da pasta e monto um deck na hora para aquele líder. Tanto que num deles aí eu fui com um deck de pacifista, com 26 pacifistas no deck, né? Acabou gerando ali um negócio engraçado, né? Porque você vai testando o deck, vai vendo como que esse deck se comporta, né? Então, cada semana ali o pessoal tenta inovar, tenta mudar o deck, tenta fazer uma melhoria. Fala, pô, comprei o cardzinho ali. E até pras lojas também, né? Que eu acho que isso é legal que a gente vê ali. E o pessoal acaba comprando aqueles cardzinhos que ficam parados. Então você acaba movimentando também esse estoque de book das lojas, o pessoal tirando, né? Ali, deixa eu caçar aqui na minha caixa, o que eu tenho aqui que eu posso colocar no All Blue, né? Então, você acaba dando utilidade para aqueles cards que normalmente você pega e só tira ali do sleeve, da sua box e vai jogar pro cantinho, né? Então, você acaba também trazendo essa utilidade para todos os decks, todos os cards que você compra. E não só os cards mais raros ou cards do meta, né? Não, com certeza. Até no regional que aconteceu agora, o pessoal tava lá abrindo os boosters que recebeu de participação, daí eles pegavam o book e já mandavam pra Juliana. Desse tamanho, eu peguei vários, o pessoal vinha e entregava um bolinho assim, olha só, pra você, pro All Blue. Toma. Pra montar deck pra iniciante. Porque lá. A gente tem um projeto muito legal que a gente monta deck pra comunidade. Então a gente faz assim, em determinado dia vai ter All Blue, a gente avisa, olha, estamos com tantos decks e aí a gente cria eles em casa mesmo, com o que o pessoal doou, e fala, olha, temos tantos decks pra comunidade. Se você vier, você vai jogar com o nosso deck, você pode levar ele pra casa, ele é seu. Então, com isso a gente já deu mais de 30. Acho que já foi uns pelo 40, menos uns 40 decks a gente deu aí pro pessoal começar a jogar. E isso se converte, né, nas pessoas se interessando no jogo e voltando pra jogar o semanal. Então não é somente ficar ali estacionado no All Blue. Realmente, é um formato de entrada. Dali pra frente, a pessoa entra no semanal, ela vai aumentando o deck dela, vai subindo o poder do deck ou comprando um deck novo e continua na comunidade aí alimentando a rotatividade do jogo. E vai gerando criatividade, vai trazendo o pessoal mais novo, então vai aparecendo mais gente cada vez mais, né? Então acho que isso é bem legal ali, bem interessante a gente ter, né? As lojas vão começar, né, principalmente acho que levando isso até pro lado dos lojistas. Falou, pô, tente pegar um dia, separa um dia pra esse formatinho, você vai conseguir trazer mais gente, é legal pra comunidade, tem o pessoal que se empenha em querer ajudar também, então vai fomentando aquela comunidadezinha local e vai expandindo, né? A gente viu lá no próprio regional, no trejo, a quantidade de pessoa que vai, né? Então isso é bem legal, que você começa a atrair mais gente e quanto mais gente jogando, melhor pra gente aqui, né? Com certeza. Então acho que esse é o mais legal ali do formatinho de entrada, né? Então você não precisa, o cara tem que comprar o deck meta de 4 mil reais, senão ele vai ver. Vem com esse aqui de 5 reais, consegue montar um deck de All Blue, né? Isso é bem legal de citar o pessoal, né? Você não precisa gastar horrores. Com 5 reais você vai montar um deck que vai conseguir jogar no All Blue de forma satisfatória. E o ambiente, acho também, o All Blue, ele traz um ambiente um pouquinho mais leve. No semanal você tá ali mesmo mais focado, tentando disputar ali um ranking de alguma coisa, uma vaga para uma liga. No All Blue, a gente sabe que tem as pessoas que estão começando no jogo, todo mundo tá se ajudando ali, né? Então, um clima mais de realmente se ajudar. E não é tão competitivo, obviamente não é tão competitivo, mas abre o leque aí pra pessoa realmente fazer o upgrade pra parte mais competitiva. Sim, com certeza. A gente tem bastante exemplo de pessoas que começaram no All Blue e que hoje estão jogando fielmente o semanal em diversas lojas. Não, com certeza. Bom, e tem até eu brinco, né? Até o caso da minha esposa, que ela prefere jogar o All Blue do que o semanal, até por conta da competitividade. E sempre gera ali, uns decks mais legais, o pessoal é mais amistoso ali também, então acho que isso ajuda também ali a sempre ter algumas figurinhas, né, no All Blue também. Eu falo, é muito mais leve a jogatina, é muito mais tranquila, você fica mais... mesmo que você saia perdendo, você sai mais tranquilo, sai mais feliz. Você com certeza ganhou alguma experiência ali. Bom, exato, acho que isso é mais legal e bora pra cima, gente.
tiver algumas ideias também, pessoal, pedir pro pessoal, vão validando o formato, vão testando, trazendo as ideias, principalmente no simulador e na Ranked também, aproveita o canal, né? O pessoal aí comenta, manda lá nos grupos lá. Se tiver, eu vou conseguindo trazer aqui, né? E fico como um contato aí para melhorias no Sim também, né? Em língua portuguesa, que quase todo mundo lá fala só inglês, então às vezes É o um contato é próximo. mais, ele pode contar comigo. É a próxima etapa, é a gente trazer alguma coisa aí relacionada a traduções e a gente vai. É a nossa próxima batalha. Quase lá, tá quase lá. É isso. A gente só tem a agradecer aí a você por ter trabalhado aí nesse projeto, se empenhado pra caramba e trazer esse formato aí que a gente tanto gosta no físico, né? Pro virtual digital. agora, né? É muito legal a gente poder jogar mesmo esse formato, testar as builds, não só uma vez a cada 2 semanas e tal. A gente tá ali, todo dia, você abrir o simulador, você pode ir lá, fazer uma partidinha de All Blue ali, testar uma cartinha, é isso. Eu vou ser sincera que eu não jogo simulador. Eu não abro nunca o simulador. Hoje eu já joguei 6 partidas. De All Blue. Assim, Eu tô quase o dia inteiro ali entrando em partidas. Já ganhei algumas, perdi outras. Mas tô ali jogando e tá muito legal. Tá muito mais divertido. não, acho que esse é o mais legal ali. Acho que agradecer também o pessoal que trouxe a ideia também ali, né? E vamos pra cima, pessoal. E acho que esse é o legal, tá vendo? A gente vai despertando ali o pessoal. Tem um monte de gente que já tá testando, já tá, né, escutando as vozes da cabeça pra montar vários decks ali. Acho que isso vai ser bem bacana também. Com certeza. Agradecer a todo mundo, né, que ajudou a gente em alguma coisa e trouxe as ideias também. Agradecer a minha esposa que ela testou bastante aqui comigo antes da gente liberar, então a gente foi fazendo aqui o beta teste aqui, ela foi o alpha teste que eu não estava conseguindo gerar build oficial, então eu mandei uma cópia aqui para ela, falei, ó, testa, ela testou sem conseguir ver os cards direito, só com o nomezinho que tava com os bugs. Mas isso foi legal também, assim, que a gente foi testando, que ela gostou bastante também, é um formato que ela gosta. Eu falei, ó, tá vendo? Eu vou te ajudar você conseguir jogar no simulador, isso daí. Então vamos pra prática aqui, vamos colocar a mão na massa no simulador. Como que você vai fazer para jogar esse All Blue aí? Se você clicar ali no multiplayer e for direto no All Blue, se você tiver algum deck que contém alguma secreta ou super rara, você não vai conseguir jogar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar lá na tela inicial, ir no Deck Editor e montar ali a sua build de All Blue. Então você vai ter que escolher algum deck e não colocar nenhuma carta super rara nem secreta. Então a gente tem aqui a nossa build aí de Yamato, né? Que a Juliana joga muito no All Blue aqui da Barão com ela. É um deck muito forte, é é um um líder beta, muito, basicamente é um o líder beta do muito All Blue. forte, né? Já ganhou vários All Blues aí, né? Então, a gente já tem uma buildzinha ali um pouco... Enquanto a gente tava gravando esse vídeo, a gente deu uma olhada no lobby e tinha uma pessoa ali esperando pra jogar. Então a gente só entrou lá, clicou e jogou contra uma pessoa completamente Rapidão. aleatória, que a gente não conhece. E aí eu entrei ali na partida com meu deckzinho de Yamato pra poder jogar contra essa perona aí. King Tuzli. Ele tava lá no lobby, então a gente só clicou pra jogar com ele, como se fosse uma partida normal, só que é de All Blue, né? Sim. E vamos pra uma narração pocket aqui, super rápida, até porque a Yamato é um líder muito agressivo, né? Então, ou ela vai perder muito rápido, Ou ela vai ganhar muito ou ela rápido. vai ganhar rapidinho também da E aí diversão. eu desci 2 Momonosuke, eu usei a habilidade dos dois. Desci um, usei a habilidade, comprei outro. E aí eu desci esses dois e ele já removeu os dois assim de cara. Nem consegui usar mais nada. Eu bati ali o primeiro, ele não tomou. Tentou dar bom ataque Tentei. ali, ele counterou, né? Mas já veio uma Kikunojo ali pra mesa. Essa Kikunojo que é muito chata de lidar, né? Principalmente se ele descer ali pra 3 de vida, porque no KO você vai ganhar uma vida. Então ele fica naquele impasse. Eu mato essa Kikunojo, dou uma vida pra ela, Ou eu fico tomando 6 todo turno. ou eu deixo ela aí em campo. Então é uma coisa... É uma decisão difícil. Daí ele virou a Yamato com a habilidade da Perona ali, bateu com o Ryuma, colocou um blocker em campo, que é muito bom contra a Yamato, né? Porque daí o double attack basicamente não faz nada se você não tiver como passar.
toma ali aquele dano da Kikunojo e ele cai pra 3 de vida. Aí com a Nico Robin, você consegue trachar uma vida dele, né? E Então aí ele perde é mais muito uma. forte. Já foi muito rápido, ele perdeu 2 vidas assim num estalo. Bati com o Double Attack 6, ele teve que bloquear pra não perder as 2 últimas vidas que ele tinha. E isso já deu uma mensagem ali, né? Se ele não usou um 2K Counter ali, usou o blocker porque não devia estar muito boa a mão dele de counters, né? É. E aí ele veio pro ataque ali de 5.000. Eu tomei porque não faria muita diferença pra mim agora. É, porque a gente já tava com a mão ali meio setada pro letal no próximo turno. Mesmo que ele viesse com blockers ali, a gente tem o Blaze Slice, tem a Izo ali pra virar o blocker. Então a gente já tava com um plano ali de virar o blocker dele, dar esse double ataque na vida e depois já bater com a Kikunojo ou Nico Robin já fazer o letal. É. E ele foi colocando personagens em campo, foi ciclando a mão dele ali. Sim. Então, provavelmente buscando bastante counter ali, ou blockers, né? Pra tentar segurar essa partida o máximo possível. Veio com um ataque de 6.000, não ia mudar em nada pra gente, ele não ia conseguir dar o letal nesse turno. Então a gente toma esse dano, vai que a gente triga algum personagem ali na mesa. Então a gente poderia jogar mais uma Kikunojo pra mesa, mais um Nekomamushi ali. Então a gente vai tomando dano. E sobraram 4 dons ali, ele ciclou mais um pouco a mão, baixa um Pedro, que era o blocker que a gente tava esperando. A gente tava esperando, mas tudo bem, tá tranquilo, a gente previu esses movimentos. E agora eu comprei esse evento que eu sou apaixonada nele, porque ele custa só 2 e ele dá 3.000 de poder. E aí você tem uma segunda opção ali que eu nunca uso, que é restar um personagem meu e aí eu viro um dele. Que também seria útil contra o Pedro, mas aí eu perderia um ataque. E aí eu... seria interessante se ele tivesse 2 blockers ali no campo, por exemplo. Teria sido interessante. Seria legal pra usar, mas como ele tinha um blocker só, a gente preferiu usar o Blaze Slice ali. Dei mais 1.000 pra Yamato e virei o Pedro. E aí eu uso ele com 3 cartas na mão, então o máximo que ele poderia ter é 6.000 de counter, então ele já bate 11 pra garantir o double ataque na vida dele, né? Aí zerou a vida. Eu uso os 2 dons que eu usei com o evento na Kikunojo pra ela bater 8, aí eu adiciono mais 1, ela vira 9, e eu bato 9. Pra ele defender, ele vai ter que gastar a mão inteira, e é isso que ele faz ali, ele vai gastando 1 a cada momento, sobrou só 1, e agora eu boto 9 ali, e aí não tem o que fazer, foi fim GG. De jogo. Aí a Mato mostrando aí pra que veio no All Blue, né? E aí eu queria agradecer ao Edu Camargo, ao Bruno Takeshi e ao Henrique, que foram aí os criadores iniciais ali, os desenvolvedores do All Blue. E agradecer também a Barão Geek House por ter abraçado o projeto e ter levado ele pra frente. E também a comunidade de Campinas e agora de outras lojas aí, outras regiões que abraçaram o projeto do All Blue. E tá sendo muito bonito de ver. Quando a gente teve o primeiro contato com o Blue, a gente ficou apaixonado porque a gente viu que tem muito potencial de trazer gente nova pro jogo. Então, a galera a gente do Café com Piece começou a criar um monte de conteúdo e mostrar o All Blue e falar do All Blue pra realmente difundir o card game, pra né? difundir esse formato e o card game, porque de maneira geral o All Blue é uma ótima porta de entrada pelo baixíssimo custo. Você consegue montar decks já a partir de 10 reais, você já tem um deck ali completo. Então, novamente, muito obrigada a todo mundo que participou desse projeto e principalmente ao Murilo, que colocou esse projeto no simulador, levando ele não só aqui de Campinas e Brasil, mas para o mundo inteiro, para quem quiser aí usufruir desse formato também. É isso, queria agradecer a todas essas pessoas, todo mundo que tá envolvido aí com o All Blue, né, no Brasil, e espero que agora no mundo, né? Espero que mais criadores de conteúdo possam ver como que funciona esse formato, possam criar conteúdo em cima. Muita gente pede decklist de All Blue. Vamos ver se o pessoal vai conseguir fazer agora umas decklists tipo meta de All Blue. Vamos ver. All Blue, exatamente. E que mais lojas também abracem o formato e comecem a rodar para poder chamar mais gente para dentro da comunidade.
E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de deixar o seu comentário e de divulgar para as pessoas, para quem quiser aí ver o All Blue, para quem quiser jogar o All Blue, está aí disponível para todo mundo. E muito obrigada a todo mundo. E até a próxima. E até a próxima. Valeu!